A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre estudando a nossa revista que traz como título Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Essa lição é uma lição importantíssima, né? Como todas as demais lições, lógico, mas tem algumas que nos chamam assim bastante a atenção. Em especial nesta aula de número 4 do dia 28 de julho de 2018, a nossa aula de número 4, ela traz o título A Mordomia da Família, né? A mordomia da família. Amados, nós vamos estar estudando nesta lição alguns assuntos importantíssimos, né? Nós vamos falar sobre a família no plano de Deus, tá? Eu peço a tua gentileza, fique conosco aqui, assista, nos assista até o fim, entra aí no nosso canal e no YouTube e frequente o nosso vídeo, assista essa aula até o fim. Você vai perceber o que nós vamos falar aqui sobre a família, né? A família é uma instituição divina, uma instituição, uma das mais antigas instituições que Deus criou, tá? Que Deus criou. É um plano de Deus para a vida, para o ser humano, a família. E nós, nos últimos tempos, nós vemos a família sendo muito prejudicada pelo sistema. Tá? Qual sistema é esse, irmão Edson? O sistema mundano, o sistema do mundo. As coisas que o mundo traz para afrontar a família. Inúmeros, né? Entre um deles, falamos o ano passado, numa dos nossos trimestres, não lembro agora, ou tem um ano mais ou menos, um desses problemas que tem afetado a família é a tal de ideologia de gênero, tá? Nós nesta aula vamos dar uma pequena introdução sobre isso, né? No tópico 2 nós vamos estar falando algumas coisas, mas com uma grande propriedade, mas uma pequena matéria a respeito do assunto. Fica conosco, você vai estar inteirado, podendo estar vendo esta situação conosco aqui nesta lição. Tá? Nós vamos estar falando também sobre a mordomia da família. O que é isso, a mordomia na família? Dentro da mordomia na família, nós temos três subtópicos que vai tratar sobre o casamento, vai tratar sobre a prioridade da família, vai tratar sobre o relacionamento entre pais e filhos. Portanto, é importantíssimo você estar conosco. Aí nós temos no terceiro tópico, nós vamos falar sobre a família cristã, sobre ataque. E é nesse tópico que nós vamos estar falando alguns ataques que a família cristã vem sofrendo. Por que a família cristã? Só a família cristã, irmão Edson? Não é só a família cristã, toda a família brasileira. Acontece que a família cristã tem alguns conceitos bíblicos, né? Alguns conceitos, né, que nós vemos a ter isso como herança, né? Herança divina, e isso vem sofrendo ataques, tá bom? Então, dentro da família cristã, dentro do ataque do tópico da família cristã, nós vamos falar sobre o ataque do Estado e matéria, né? Ataque da famigerada ou família gerada, né? Seria essa a função, entre duas palavras. Ideologia de gênero. Não vamos estar falando sobre a ideologia de gênero, é apenas um subtópico, né,
pouquíssimas coisas, mas é de bastante importância. Ataque a Deus e a ciência, né? Um ataque a Deus e a ciência. Tudo isso você vai estar conosco vendo aqui nesta lição. Amém? Vamos adiante. Aqui está o professor Alba Edson Gomes Livramento, com esse nome que você vai nos encontrar no nosso canal, no YouTube. Inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar esse trabalho. Vamos adiante. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem foi que falou isso? Quem falou isso foi Josué. Tá? No livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, você vai estar vendo ali Josué, depois de uma grande trabalho que ele fez diante de um povo, o povo que vinha de uma corrupção tremenda, e ele colocou uma decisão. Olha, ele fala: olha, vocês escolhem hoje a quem sirvais, porque se o Deus de vocês for Baal, então vocês seguem. Se for o Deus de Israel, vocês seguem. Tá? Mas não fique cocheando em dois pensamentos. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele tomou uma decisão, essa decisão que nós temos que tomar. Né? Qual Deus que nós venhamos a servir? A verdade prática vai nos dizer o seguinte: a família é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Tá bom? Então, esta é a instituição, a primeira instituição gerada, criada por Deus, e devemos zelar pela família com muito amor. Tá bom? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 14 ou 15, Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 25 e o versículo 28. E eu não vou estar lendo para ganharmos tempo. Aconselho que você faça isso, leia, se isso não ainda aconteceu, dá uma pausa no seu vídeo e leia a leitura bíblica em classe. É bastante importante para o entendimento da nossa aula. Nós temos aqui 3 objetivos específicos, já foi comentado, mas nós vamos falar sobre a família no plano de Deus, a mordomia da família, e vamos falar sobre a família cristã sobre ataque. São 3 subtópicos, são 3 tópicos com base aí nos 3 objetivos específicos, bastante valiosos para entendermos sobre família, tá? Sobre família. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: na presente lição veremos que a família é a base. A família é a base. A família é a base na nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Importante isso aqui, ó. É na família que nascemos, que criamos, né? E dependemos por toda a vida. Por isso a família é a base. Como fala aqui, ó. Veremos que a família é a base da nossa vivência, porque nós dependemos dela por toda a vida. Importantíssimo isso aqui. Veremos que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis nas Escrituras. Desde o Gênesis nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem dela não cuida. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Assim, o propósito desta lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo de sua bênção. Capítulo 12, versículo 3 de Gênesis, está lá registrada a bênção sobre a família.
Muito bem. Aqui eu trouxe aqui um cartaz, né? Um cartaz em formato de slide para entendermos o que nós acabamos de ler, tá? Aqui como introdução, nós já lemos, mas apenas para entendermos aqui em figurinhas no nosso cartaz. O que é isso? Nós sabemos que aqui na leitura que nós falamos sobre o plano de Deus para a família. Aqui que nós lemos, nós temos a revelação do plano de Deus para a família. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, que a família Deus criou. Nós vamos falar no próximo tópico. Esse slide ele vai repetir. Ele vai repetir no primeiro subtópico do tópico 1. Onde Deus cria o homem e a mulher, macho e fêmea. E aí o macho mais a união com a fêmea se torna, né, uma família, se torna os dois uma única carne. E aqui se torna, gera filhos e sucessivamente aqui gera uma família. Então os filhos aqui são os três aqui, ó, os três, pai, mãe e filhos, né, vivem unidos e precisam de união. Esta mesa aqui simbolizando a harmonia no lar, né, a união de uma família, né, uma família, né? Então a família é a base, conforme falamos aqui, base da nossa vivência. Este ciclo aqui de família é o que é o importante nas casas do nosso povo, no mundo. Importante observarmos isso, pai, mãe, filhos, em união. Esta mesa apenas representando aqui os momentos, né, de unir a família, em refeições, em reunião, reunião familiar, em cultos, né, cultos no lar, né, e assim sucessivamente, reúne formando uma harmonia no lar, tá certo? Vamos adiante. Primeiro tópico, a família no plano de Deus, né, conforme eu disse, aquele subtópico vai repetir, já nós vamos estar falando, a instituição do casamento, origem da família, e são os dois subtópicos que vamos estar discutindo. Aqui neste subtópico eu fiz aqui algumas perguntas, duas são as perguntas. Qual a origem da família? O que é família? São duas perguntas e logo fiz a resposta. A família não é um grupo de pessoas rivais, não é um grupo de pessoas rivais, não é, tá? Alheias ao interesses de uma das outras. Então a família não é uma coisa individual, né? Uma rivalidade dentro de uma casa, não. Uma família é isso aqui, ó. Em termos de unidade, é o conjunto de todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto, vive debaixo do mesmo teto, proteção ou dependência do dono da casa ou chefe, que visam o bem-estar do lar. Enfim, que se comunicam, se amam e se ajudam. Então isso aqui é família, tá? Isso aqui é família. Então a família não é um conjunto individual que vive alheias, né, com interesses próprios, mas é um conjunto de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, né, em proteção ou dependência do dono do lar. Este dono do lar pode ser o chefe, pode ser o pai, pode ser a mãe, se a mãe for a dona, né, que traz as diretrizes para a casa, pode ser ela sim, não tem problema nenhum ser a esposa, ser a mulher, mas a família é isso, né, que respeitam uns aos outros, que vive ao bem-estar do lar, né? Então a família é isso, que se comunicam, que se amam e se ajudam, todos vivem em harmonia,
né? Logo na frente eu vou estar falando sobre isso aqui e comentando o nosso primeiro slide que nós falamos, né? Essa convivência exige o uso e a aplicação de toda a capacidade de viver em conjunto, a bem do perfeito e contínuo ajuntamento entre os membros da família e destes para com Deus. Então, tá vendo que é uma harmonia, é um processo de harmonia, de convivência. O convívio entre os familiares indica o grau e o nível de relações com o Pai, né, aqui com o nosso Deus, e determina o curso do sucesso da família. Pois é esta união, é esse afeto, essa interação que determina o sucesso dessa família para com Deus, tá? Depende desta união, tá bom? Primeiro subtópico aqui, amados, primeiro subtópico, já vamos comentar, quando fala sobre a instituição do casamento. O que que diz aqui? O que que diz a Bíblia a respeito disso? Muito bem, olha, antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal conforme a lei de Deus, tá? Não tendo lido que no princípio o Criador nos fez macho e fêmea e disse: portanto, deixai o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e serão dois numa só carne. Esta referência está em Mateus capítulo 19, versículo 4 e o versículo 5. Nós podemos conferir também em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. Aqui está a maneira clara, a origem do casamento, como instituição divinamente estabelecida. E aqui vamos repetir novamente aquele slide lá da introdução, que eu não tirei nem o nome de introdução aqui para trazer a nossa reflexão disso aqui. Pois é, quando a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, né? E disse lá em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5, e nós vamos conferir em Gênesis 2 e 24, quando diz que o homem deixa o pai e a mãe e une a sua esposa e os dois se tornam uma única carne. É isso aqui, ó. Macho e fêmea foi criado, né? E mais na frente nós vamos explicar isso aqui no próximo slide. Nós vamos explicar esta união, né? Formando uma família e vivendo harmoniosamente dentro do lar. Vamos adiante. Vamos explicar isso aqui já já. Na origem da família, o livro de Gênesis relata a partir do homem e da mulher. Deus estabeleceu a família e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Pois é, essa instituição é tão importante diante de Deus que Ele a criou antes do Estado e até mesmo antes da igreja, tá? E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais, tá? Nós vemos isso em Gênesis, no capítulo de número 12, versículo 3, quando ele diz que ele abençoaria os que os abençoavam e amaldiçoaria aqueles que viessem os amaldiçoar. Falou isso para Abraão. E que em Abraão seria bendito todas as famílias da terra. Tá bom? Então isso é a palavra de Deus. Aqui, amados, no segundo tópico, vamos falar sobre a mordomia da família. O que é isso? Aqui nós temos também 3 subtópicos: princípios que regem o casamento cristão, a prioridade da família e o relacionamento entre pais e filhos. Tá bom? No princípio que rege o casamento cristão, há um manual de união matrimonial. A Bíblia é sagrada. Então, qual é a união? O que é há um manual de união matrimonial, né? Qual é este manual?
a Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. Vamos ver o que é isso. Tá? Aqui nós vamos estar no próximo slide, que é esse mesmo que eu vou estar explicando, numa parte mais ampla, vai estar explicando isso aqui. Nós falamos no subtópico anterior sobre o processo de Deus formar o homem macho e fêmea e unir-se e se tornar uma única carne. Pois é, está aqui, ó. No primeiro, isso aqui é um assunto aqui lá do primeiro subtópico, tá? Por isso eu repeti ele aqui. Olha, aqui é o manual, né, a Bíblia Sagrada, conforme está falando, é o manual, né, da união do matrimônio. Está onde? Dentro da palavra de Deus. Aonde? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Leia lá e você vai encontrar. Onde? Né? Princípio do casamento. Qual é o princípio do casamento? Olha, Deus falou, olha, o homem deixa seu pai e sua mãe, olha, deixa seu pai e sua mãe e une a sua mulher. Une a sua mulher. Então, essa pessoa que pega o seu pai e a sua mãe, une a sua mulher e os dois se tornam numa única carne. Fazendo assim, gerando aqui, ó. Olha. Nesse processo aqui, ó, quando esse processo aqui, ó, está falando aqui do caso próximo que nós vamos falar, que é isso aqui, ó. Nós vamos falar agora disso aqui. E já vamos comentar essa figura aqui. Muito bem. No princípio da monogamia. Olha, aqui vem um processo que Deus não autoriza, né? O processo após esse princípio aqui. Ó, no plano original de Deus, para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixai o homem o seu pai e a sua mãe, e se unir-se à sua mulher, e serão ambos numa só carne. Este processo que eu acabei de explicar aqui, ó. Então, isso aqui é plano de Deus. Um homem e uma mulher é plano de Deus. Quando vem para esse processo aqui, ó, um homem para duas mulheres ou mais, aí já sai fora do plano de Deus. Não é plano de Deus. Isso aqui foi plano do homem. Né? E aqui nós vemos aqui, ó, mas infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Então, o homem, após a queda, o homem, né, gera esse processo. Esse caso aqui foi o caso de Lameque, né? Lameque, filho de Metusalém. Não é Matusalém, é Metusalém. Esse Lameque aqui não é o pai de Noé, é outro Lameque que vem ali da família do filho de Adão, né? Do filho de Adão, do filho rebelde de Adão. Então, esta família aqui, esse Lameque, ele possui, né, duas esposas, e aqui está o primeiro homem, né, que deu a ideia e criou o processo da mono. Aqui não é mono, aqui é bigamia, né? Monogamia é esse processo de Deus. Aqui é bigamia e depois poligamia. Se tornou poligamia. Por quê? Com esse processo aqui, acabou Deus permitindo, por causa do livre-arbítrio, né? Por causa do livre-arbítrio, e aí desencadeia o processo aqui, levando para a comunidade hebraica o processo da poligamia. E aí nós conhecemos, né, os atos acontecendo, né, assim, até dentro da própria Bíblia, né, registrados vários casos de poligamia. Uma coisa é certa, o princípio não foi assim. O princípio foi dado por Deus a monogamia, que foi pai
o homem deixa sua esposa, deixa o seu pai e a sua mãe, junta-se a sua esposa e torna uma única carne. Esse é o processo aprovado por Deus, sacramentado por Deus no manual do matrimônio, tá bom? O que passa disso, né, a Bíblia chama de procedência maligna, foi o mal após a queda do homem, aí entrou no coração do homem e aí ele passou a ter desejos, né, além da palavra de Deus. Tá bom? Vamos adiante? Pois é, esse é o processo aqui que nós acabamos de explicar, né? O homem deixa pai e mãe, une a sua esposa, torna uma só carne. Este é o princípio, né, do casamento. Este é o princípio do casamento. Após a queda, houve aquele processo lá. Aqui este homem representando Lameque, possui duas esposas, Ada e Zilá, né? E aí isso se dá a poligamia, desencadeando né, a poligamia, levando para os costumes hebreus. E aí registrados diversos casos na Bíblia sobre poligamia. Não é aprovação de Deus apenas por causa da dureza do coração e por causa do livre-arbítrio, conforme falei. Deus permitiu que isso aconteça. Deus permite, mas não é da vontade de Deus. Tá bom? Aqui é o princípio da heterossexualidade. Heterossexualidade. É isso que nós explicamos, né? Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, ou seja, homem e mulher, unidos para sempre, sobre a bênção divina. Então Deus uniu homem e mulher. Deus não uniu pessoas do mesmo sexo. Deus não uniu dois homens para, né, considerar como marido e mulher, e muito menos duas mulheres. Deus uniu homem e mulher. Né? No capítulo 2, versículo 4 do Gênesis, estabelece o princípio da monogamia, foi aquilo que nós acabamos de explicar no nosso slide. E heterossexual, ou seja, o homem como macho e a mulher como fêmea. Este é o princípio de Deus que foi criado para o homem. O que passa disso não provém de Deus, tá bom? Então isso é o princípio do Deus criador do céu e da terra. Quando o homem se junta à sua mulher, ele deixa a casa do seu pai e da sua mãe para unir a sua esposa, né? Para unir a sua esposa e torna numa só carne, conforme nós falamos. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável entre qualquer tempo, né? Em qualquer tempo ou lugar. Então, este princípio é inegociável, foi isso que Deus criou, homem e mulher para se unir. E isso não pode ser negociado, não pode ser negado, não pode ser tido como um outro sexo, no caso aqui como cônjuge, como cônjuges, né? Ambos, né, marido e mulher, né, verdadeiros e sacrificial amor de ambos, né, os cônjuges. Então aqui é isso que é o amor entre marido e mulher, homem e mulher. Esses são os votos do casamento, né, deixado por Deus. Na prioridade da família, amados, aqui nós temos aqui algumas coisas importantes para nós falarmos. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. Vamos ver o que é isso. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente, preste atenção nisso aqui, normalmente há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem: A, Deus; B, igreja; C, esposa; D, filhos.
quando o equívoco está desta ordem de prioridade. Qual? É uma pergunta. Qual o equívoco da ordem dessa prioridade? Pois biblicamente, preste atenção, aqui está falando que é biblicamente, então se é biblicamente está na Bíblia, o crente deve priorizar Deus, sua vida própria, seu cônjuge, ou seja, sua esposa ou seu esposo. Em quarto lugar vem filhos, e aqui aparece um segundo lugar, um quinto lugar e último, a igreja local. Então esta é a ordem: Deus, sua vida própria, seu esposo ou sua esposa, seus filhos e a igreja. Ora, alguém poderia indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino de Deus? Sim, isso é verdade. Está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Isto é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia, tá bom? Há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. Ou seja, precisamos atender a família para que tudo vai bem dentro dos outros convívios da nossa vida, até na adoração a Deus. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para liderar a casa de Deus, liderar a igreja de Cristo. Está em Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5. Então, não adianta eu estar tudo bem e não cuidar da família. É muito triste quando obreiros encontram-se empenhados em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo 8. Pois é, temos que ter muitos cuidados. Nós, como os obreiros de Deus, precisamos realmente orar a Deus e pedir graça e sabedoria para atuar neste assunto aqui, porque às vezes somos vítima de nós mesmos por causa que não temos este zelo e este amor. Relacionamento entre pais e filhos, também um assunto bastante importante para entendermos aqui. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. Tá bom? Efésios capítulo 6, versículo 4. Então nós temos que prestar bastante atenção, mas os nossos filhos precisam ser doutrinados e admoestados, ou seja, ensinados no Senhor, na admoestação do Senhor, na lei do Senhor, né? Precisamos disso. Infelizmente nós temos alguns problemas, né? Que muitas famílias têm estes problemas, que às vezes fica difícil falar com o filho a respeito de alguns assuntos, mas porque às vezes falta alguma coisa dentro do seu próprio lar, né? Às vezes falta de exemplo, de amor, e até de atenção, e isso a pessoa acaba ficando incapaz de falar sobre o assunto com a sua família. Mas é muito importante observarmos isso. Eles são herança e galardão de Deus, né? Nossos filhos são herança e galardão. Foi Deus que nos deu, nos agraciou, e são herança que Deus nos dá. Então eles são herança. Está registrado no Salmos 127, versículo 3. Como sacerdotes do lar, os pais devem realizar culto doméstico. Isso aqui é muito importante, né? Existir nas casas, né? Como culto doméstico, muito importante. Isso aqui posso dizer que é preciso aprender sobre o assunto, né? Tenho aprendido, mas preciso praticar este assunto, preciso trazer esta prática. Eu, como ensinador, né, como professor, sou vítima deste ponto. Preciso, né, refletir sobre esta prática aqui de culto doméstico, tá bom? Então isso aqui, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes,
diz que ela corta dos dois lados. Então ela corta para lá e corta para cá. Então aqui não tem meio termo, tá bom? Não tem meio termo. No mesmo tempo que eu estou falando aqui para alguém, ela também está falando comigo. Então neste ponto eu já digo logo, eu sou uma vítima de mim mesmo, preciso desta prática e preciso atender este chamado. Muito bem, é muito importante priorizar este momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Que momento é esse? O momento do culto do lar. É importante priorizar para que nós venhamos instruir os nossos filhos. Além de zelo espiritual, os pais devem dar exemplo, né, de amor conjugal, paternal e material. É mais uma outra lapada que nos traz aqui para termos cuidados, né? Para que nós possamos falar com os nossos filhos, nós temos que trazer exemplo para dentro do lar. Muito bem. Terceiro tópico, a família cristã sob ataque. Também assunto importante. Aqui nós vamos falar sobre o ataque do Estado materialista, né? O ataque da famigerada, ou seja, uma espécie de família que foi gerada e não foi criada, né? É a tal de ideologia de gênero, né? A família que Deus ele criou. Essa é uma família que gerou aí, né? Então, mas nós vamos falar sobre isso. Aqui repetiu o nosso tópico, né? Esse tópico aqui acabou repetindo, mas na verdade isso aqui é um ataque a Deus e à ciência, tá? Aqui esse ponto aqui é o terceiro subtópico, fala sobre o ataque a Deus e à ciência. Acabou repetindo aqui o anterior. O ataque do Estado materialista. Olha, amados, de um modo geral, o país são governados por homens, o país não, os países, né, são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Isso aqui nós vemos muitos isso nos países onde são fechados, né, a palavra de Deus, né, geralmente nos países que tem nos países muçulmanos, né, onde também tem algumas dinastias sobre reis, né, onde são trazido um sistema de governo onde os governantes são realmente verdadeiros agentes diabólicos e não prezam pela palavra de Deus, né? Trazendo aí grandes prejuízos para a família, porque a Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando isso não acontece, reina o outro lado, e nós sabemos que o inimigo não brinca, não dorme, e ele veio para matar, roubar e destruir, e não é diferente quando alguém dá uma legalidade para ele trabalhar. Por essa razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e prática da oração, que é a palavra de Deus norteie o nosso lar. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 ao versículo 21 fala aí sobre, né, a instrução que os pais devem dar para os vossos filhos, porque fazendo assim ele não irá se desviar destes caminhos. Pois é, então nós temos que trazer a prática valorizando, como falamos anteriormente, sobre cultos no lar, né, lendo a palavra de Deus, né, e importantíssimo também fazer uso de uma boa literatura cristã e ser vigilante naquilo que praticamos e também na oração. Fazendo isso, a gente fecha portas, né, bastante portas aqui para a entrada das coisas malignas.
Ataque da famigerada ideologia. Vamos falar um pouco disso aqui. Engenheiros sócios modernos, sociais, engenheiros sociais modernos, trabalham pela descontração da família criada por Deus. Então é importante isso aqui. Muitas pessoas da sociedade moderna vêm tratando para desconstruir a desconstrução da família criada, criada, não foi gerada, criada por Deus. Esse Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, diz que a família deveria ser abolida. Olha que absurdo que esse homem falou, em um dos seus fundadores da teoria comunista. A família teria que ser banida. Muito bem, vamos adiante. Desta forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero. Famigerada são duas palavras que se tornam uma só, ou quer dizer família gerada. A família de Deus não foi gerada, foi criada. Deus que criou a família. Aqui ele gera através de uma ideologia de gênero. O que diz essa ideologia de gênero? Para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. Tá certo? Então é a ideologia de gênero, segundo eles, ninguém nasce macho ou fêmea. O que eles acreditam? Acreditam nisso aqui, a criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher. Na medida que a pessoa vai crescendo, aí ela vai se identificando com o seu corpo e vai dando forma para saber se ele é homem ou mulher. Essa é a ideologia de gênero, por meio da construção social, na medida que vai crescendo. Isso aqui que eu acabei de falar. Assim, quem constrói o sexo masculino ou feminino é a sociedade. Não é você que sabe quem você é o outro que sabe, é a sociedade, aquele que está em volta de ti. Essa é o maior ataque ao princípio de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa, conforme Gênesis capítulo de número 1, versículos 27 e o versículo 28, quando diz que Deus criou macho e fêmea. Tá bom? Então, isso aqui, irmãos, isso aqui é uma lástima que não tem limite, essa afirmação. Então, sem comentários do assunto. Ataque à ciência. Olha, ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram desconstruir a identidade natural e biológica do ser humano. Então, eles procuram desconstruir a identidade natural e biológica. Por quê? Por causa disso aqui. E também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. É uma violência à ciência. Por quê? A biologia define uma pessoa masculina por causa do seu aparelho reprodutor masculino. Então, a biologia, ela define uma pessoa masculina através do aparelho reprodutor masculino. Assim também como o feminino, ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igual masculino. Assim também da mesma em relação à mulher, pois ela é definida por causa do aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos, genéticos, possui os cromossomos XX que marcam a identidade feminina. Então, XX marca a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando a família cristã
né, facultando a família cristã rebater seguramente este pensamento. Então, por isso que a família cristã rebate seguramente este pensamento. Por quê? Porque isso aqui é uma afronta também à ciência, além de ser uma afronta a Deus. Tá bom? Quando nós vamos preencher uma ficha em qualquer um estabelecimento, seja ele, né, empresa, qualquer lugar, na academia, na igreja, seja onde for, igreja cristã, igreja católica, aonde você, sei lá onde, meu amigo, onde você professa sua regra de fé, onde você convive, você chegando lá, no prontuário que vem para você preencher, está lá duas opções, a letra M de masculino e F de feminino, e não tem uma terceira, uma terceira opção, tá certo? Não tem uma terceira opção. Então você é homem ou mulher, você é masculino ou é feminino, não existe isso, tá? Na biologia fala também o assunto, né, que define o aparelho reprodutor masculino e feminino, não existe uma outra opção. Como que as pessoas querem desconstruir isso? Então isso é uma afronta à ciência e uma afronta a Deus. Sem comentário, vamos ao a conclusão da nossa lição vai nos dizer o seguinte: só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais. Né? Só há uma maneira. Qual é a maneira? Criando-a de acordo com a lei de Deus. Né? Criando esta pessoa, a família, né, de acordo com a lei de Deus. Noé salvou a sua família porque ele deu ouvido à palavra de Deus, e assim ele salvou a sua família porque ele obedeceu a Deus. Josué também tomou uma posição ao lado de Deus, né, ao lado de Deus com sua família. Ele diz: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não sei qual é o Deus que vocês acreditam, mas é o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor e pronto, tá? Então aí vocês fazem das suas vidas o que vocês quiserem. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que temos que fazer. Temos que servir a Deus. Você vai ver isso em Josué, no capítulo número 24, versículo 15, onde ele toma essa decisão e ele declara numa declaração solene e exemplar, quando ele fala: escolhe hoje a quem servais, né? Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso aí, amados. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda uma semana maravilhosa, feliz, né? E uma boa aula para você na sua escola bíblica aí da sua igreja, e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus em Cristo nos abençoe.